Se você acompanhou os principais acontecimentos recentes do Brasil, você provavelmente deve ter visto a invasão dos palácios do governo de Brasília, também conhecido como invasão do 8 de janeiro. Então nesse vídeo estarei mostrando o que aconteceu nesse dia, desde o contexto até as consequências deste dia. E lembre-se que apesar desse vídeo ter coisas do contexto político atual, esse vídeo não será feito como forma de apoiar um lado ou outro. Então vamos começar. O Brasil sempre foi um país com um grande histórico de golpes de Estado, principalmente golpes militares, e cada golpe teve o seu próprio contexto, muitas vezes com uma intervenção militar contra o governo. Na República, o primeiro golpe militar foi o golpe de 1889, também conhecida como Proclamação da República, uma intervenção militar contra o reinado de Dom Pedro II. Outro golpe militar importante foi a Revolução de 1930, também conhecida como Golpe de 1930. Foi uma intervenção militar contra o presidente brasileiro eleito Júlio Prestes, fazendo com que Getúlio Vargas assumisse o poder. E por último temos o golpe militar de 1964, uma intervenção militar contra o governo do presidente João Goulart. Esses são apenas alguns dos principais golpes militares do Brasil. Porém vale a pena citar o movimento de 11 de novembro, um golpe militar contra o governo de Carlos Luz. Esse foi o único golpe militar que foi favorável para a democracia no Brasil, já que esse golpe foi feito para garantir a posse do presidente eleito JK. Mas o golpe que vale a pena destacar é o golpe de 1964, pois esse foi o golpe militar mais recente, e até hoje existem pessoas que defendem esse evento, pois o argumento usado pelos militares golpistas era que se o exército não tomasse o poder, o Brasil se tornaria um país socialista no governo de João Goulart. E em 1985 a ditadura militar de 64 acabou, e surge a nova República Brasileira, uma democracia muito jovem. Mas ainda existem pessoas que defendem o regime militar de 64, dizendo que uma intervenção militar poderia acontecer para impedir o socialismo. Porém, essa narrativa parecia estar enterrada junto com o regime militar. Porém, não, ainda existem pessoas que acreditam nessa narrativa. E essa narrativa começou a ficar mais forte em 2003, pois foi nesse ano em que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente pela primeira vez. Lula é um político de esquerda, por isso muitos acreditam que o socialismo no Brasil começaria com ele. Mas mesmo assim Lula era extremamente popular e conseguia consolidar o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, o PT, que ficou no poder por 13 anos com os presidentes Lula e Dilma Rousseff. O PT se consolidou através da alta popularidade. E nesse longo período, pessoas anti-esquerda começaram a reviver a narrativa da intervenção militar. Alguns até diziam que a intervenção militar era constitucional e estava prevista na lei. Porém isso não é verdade. A intervenção militar é ilegal e não está prevista na lei. Mesmo assim, em 2016, a presidente Dilma Rousseff sofreu um impeachment, marcando assim o aparentemente fim do PT como partido dominante no Brasil. Com a queda de Dilma sob ao poder Michel Temer, perceba-se que ainda não falei de Bolsonaro, certo? Isso porque a ideia de intervenção militar vem antes de Bolsonaro ser eleito. E por falar nele, em 2018, o deputado Jair Bolsonaro se candidatou para a eleição de 2018 para presidente, e uma das ideias defendidas por Bolsonaro era que a esquerda não deveria continuar no poder. E às vezes ele até dizia que o Brasil poderia se tornar socialista. Bolsonaro usou as crises econômicas dos governos do PT para ganhar popularidade. Bolsonaro era tão visto como uma ameaça para grupos de esquerda mais radicais que durante sua campanha eleitoral ele até chegou a sofrer um atentado com uma facada, mas mesmo assim, ele sobreviveu e conseguiu ganhar a eleição de 2018, e em 2019 Bolsonaro se torna presidente do Brasil, mas isso não duraria muito tempo. Não vou entrar em detalhes sobre o governo Bolsonaro, mas durante seu governo Bolsonaro começou a ser acusado de incentivar um golpe no Brasil, dizendo que as eleições não eram confiáveis. Disse até que poderia ter vencido a eleição de 2018 no primeiro turno. Bolsonaro também foi acusado de incentivar apoio à intervenção militar devido à manifestação de 7 de setembro de 2021. Nessa manifestação haviam vários apoiadores do presidente pedindo intervenção militar. Uma das justificativas para isso era a tensão entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Pulando para 2022, Lula havia saído da prisão devido aos escândalos de corrupção e se tornou candidato para as eleições de 2022.
Com Bolsonaro sendo candidato à reeleição, durante sua campanha eleitoral, Bolsonaro voltou novamente a acusar o sistema eleitoral de não ser confiável, e em 31 de outubro de 2022, Lula é eleito presidente com números muito apertados, essa sendo a eleição mais apertada e acirrada da história do Brasil. Lula vence a eleição pela terceira vez, sendo o segundo presidente brasileiro há mais tempo no poder, atrás apenas de Getúlio Vargas, e Lula é o primeiro presidente eleito para um terceiro mandato. Com a derrota de Bolsonaro, ele se torna o primeiro presidente que perdeu a reeleição. Após a eleição, o governo de transição entre Bolsonaro e Lula foi extremamente tensa, com milhares de apoiadores de Bolsonaro indo para as ruas pedindo uma intervenção militar para impedir a posse de Lula. E Bolsonaro demorou muito tempo para se pronunciar sobre a sua derrota, e os apoiadores do presidente acusaram a eleição de fraude e usaram isso como justificativa para uma intervenção militar, se manifestando na frente de quartéis generais para pedir apoio dos militares para impedir a posse de Lula. Isso aconteceu em todos os estados do Brasil. Algumas dessas manifestações resultaram em confrontos entre bolsonaristas e forças policiais. Nesse período de tensão, Bolsonaro ficou tão frustrado que 2 dias antes de deixar de ser o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro pegou um avião e se autoexilou nos Estados Unidos, na cidade de Orlando. Bolsonaro inclusive se recusou a participar da cerimônia de posse de Lula e se recusou a passar a faixa presidencial para o novo presidente. O ato de passar a faixa presidencial é muito importante pois representa uma transição pacífica do poder entre o ex-presidente e o novo presidente. Essa foi a primeira vez desde João Figueiredo que o presidente se recusa a passar a faixa presidencial na cerimônia de posse. Assim, no dia 1 de janeiro de 2023, Lula toma posse como presidente do Brasil pela terceira vez. Mas mesmo com a posse de Lula, os manifestantes ainda estavam tentando pedir intervenção militar, e aparentemente aos poucos eles iriam desistindo de se manifestar, e a primeira semana foi menos tensa, até chegar no dia 8 de janeiro. No dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, mais de 100 ônibus já vinham trazendo milhares de manifestantes extremistas. O ponto de encontro dos intervencionistas foi o quartel-general do Exército em Brasília. Após a reunião de mais ou menos 4.000 pessoas de vários estados do Brasil inteiro, começaram a acampar e protestar na frente do quartel-general do Exército. E entre 1h até as 2h50, começaram a marchar em direção às sedes dos 3 poderes, ou seja, marchando em direção ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional, e ao Palácio do Supremo Tribunal Federal. A marcha teria 8 quilômetros até a Praça dos 3 Poderes. Segundo as autoridades, a principal organizadora do evento do 8 de janeiro foi uma mulher chamada Ana Priscila Azevedo. Essa mulher foi a primeira apontada como líder do evento. Às 2h50 da tarde, os extremistas começaram a entrar em conflito com as forças policiais que estavam defendendo a segurança dos palácios. Porém, devido à omissão de certas autoridades que cruzaram os braços, manifestantes radicais conseguiram quebrar a barreira dos poucos policiais que estavam defendendo os prédios. Assim, os intervencionistas começaram a subir a rampa do Congresso e começam a invadir o prédio. A invasão resultou na depredação e destruição parcial da sede do Congresso. Assim, o prédio é ocupado pelos invasores. Entre as 3h da tarde, os invasores também começaram a caminhar até o Palácio do Planalto, a sede do Poder Executivo. Entre as 3h10 da tarde, os invasores conseguem entrar no Palácio do Planalto, e assim o palácio também é depredado e ocupado pelos invasores. Os seguranças são atacados com pedras e pedaços de barras de ferro, enquanto outros apenas fizeram omissão, assim como no Congresso. Entre as 13h40, o próximo alvo era o Supremo Tribunal Federal, sede do Poder Judiciário, que também é invadido e tomado pelos apoiadores do ex-presidente. Assim, a Praça dos 3 Poderes estava tomada pelos invasores. Na ocupação, os invasores destruíram alguns artefatos históricos e obras de arte nos prédios, e alguns até saquearam e até roubaram alguns desses itens. E vários policiais que tentam impedir os invasores foram feridos. Após 3 horas de ocupação de extremistas na Praça dos 3 Poderes, os policiais começam a entrar nos palácios para tentar retomar o controle da Praça dos 3 Poderes. Assim, o Supremo Tribunal Federal é retomado, e os bolsonaristas que estavam ali são presos e expulsos do prédio. Após retomar o STF, as forças de segurança também entram no Palácio do Planalto,
e retomam o controle do prédio. Agora só restava expulsar os invasores do Congresso Nacional, que estava tomado. Apenas 1 hora depois do ocorrido, que as forças de segurança conseguem entrar no Congresso. Após 1 hora de uso de bombas de efeito moral e uso da cavalaria, as bombas de efeito moral foram jogadas no teto do Congresso. Era praticamente um cenário de guerra. E assim, entre as 7 horas, os policiais conseguem retomar o controle do Congresso, e 200 pessoas são presas em flagrante, e os prédios são isolados. Alguns apoiadores de Bolsonaro que estavam nos prédios conseguiram voltar para os acampamentos montados em frente ao quartel-general do Exército. Após os acontecimentos do 8 de janeiro, líderes estrangeiros de vários países se posicionaram em solidariedade ao Brasil devido ao atentado contra a democracia, como por exemplo o presidente dos Estados Unidos Joe Biden. Além de Biden, vários políticos e líderes europeus e latino-americanos expressaram solidariedade ao Brasil. É importante lembrar que no ocorrido do 8 de janeiro, nem Lula e nem Bolsonaro estavam em Brasília. Bolsonaro estava em Orlando no seu alto exílio nos Estados Unidos, e Lula estava na cidade de Araraquara em São Paulo. Bolsonaro se posicionou a respeito do 8 de janeiro, condenando o ocorrido, mesmo sendo visto como responsável já que os invasores eram seus apoiadores. Porém mesmo assim Bolsonaro se posicionou contra o presidente Lula, que estava em Araraquara no dia 8 de janeiro. Se posicionou e decretou intervenção federal no Distrito Federal para investigar e punir os responsáveis pelo ocorrido. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, afastou o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, pois Torres foi visto como responsável pela omissão. Porém o próprio governador Ibanez Rocha foi afastado temporariamente, e nas 10 horas da noite o presidente Lula volta para Brasília, e se reúne com as autoridades. Após o 8 de janeiro, mais ou menos 1.400 pessoas são presas em flagrante, 44 policiais são feridos, e 40 invasores saíram feridos, além dos danos materiais causados pela invasão, que não tem um valor exato. Além dos prejuízos materiais, houve muito debate sobre o ocorrido, pois essa é considerada a primeira conspiração de golpe de Estado no Brasil no período da Nova República, com suspeita de participação militar devido à omissão e suspeitas de financiamento de empresários ao redor do Brasil, além de suspeitas de influência política. De qualquer modo, o ocorrido teve várias consequências para o Brasil após o dia 8 de janeiro. Após o dia 8 de janeiro, investigações começaram a apurar uma tentativa de golpe de Estado. Uma das primeiras pessoas a ser acusada de tentativa de golpe de Estado foi o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Torres foi acusado de omissão na invasão de Brasília no dia 8 de janeiro. Após ser acusado de omissão, Torres foi preso preventivamente no dia 14 de janeiro, não só pela acusação de omissão, mas também após a apreensão de um documento que previa a declaração de um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de analisar o resultado das eleições para encontrar sinais de fraude. Esse documento ficou conhecido como a Minuta de Golpe. Após a descoberta dessa minuta, Torres foi extraditado dos Estados Unidos para ser preso no Brasil. Alguns militares também foram acusados de planejar um golpe militar, como por exemplo o tenente-coronel Mauro Cid. Cid é um tenente-coronel do Exército que serviu como ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cid foi investigado por tentativa de golpe após a descoberta de mensagens e documentos no seu celular que haviam provas de conspiração golpista. Mauro Cid também sofreu um pedido de prisão preventiva, porém após vários meses preso, Cid fez uma delação premiada para negociar a sua saída da prisão. Cid teria revelado nessa delação premiada que alguns militares da cúpula do Exército estavam planejando uma intervenção militar, e existem várias outras provas e investigados sobre esse caso, porém esse assunto ainda é um caso controverso que ainda tem muito para ser investigado. É importante citar também a CPMI do 8 de janeiro, também conhecida como CPI do golpe, uma comissão parlamentar para investigar o 8 de janeiro e seus possíveis financiadores e instigadores. Na comissão foram investigados empresários, políticos, militares e possíveis participantes do evento. Porém, lembre-se, esse tema é extremamente controverso e divide opiniões até hoje. Por isso, melhor a se fazer a esperar a apuração completa das investigações. Mesmo com o 8 de janeiro sendo um ato contra o novo governo,
O governo Lula se envolveu em algumas polêmicas e controvérsias que até hoje é alvo de debate. A primeira controvérsia é o fato do presidente Lula não querer fazer uma CPI para investigar o 8 de janeiro, o que irrita a oposição para pressionar o governo para fazer uma CPI. Outra controvérsia envolve o ministro da Justiça Flávio Dino, que é acusado principalmente pela oposição de saber da invasão do dia 8 de janeiro, mas se omitiu a respeito. Dino é acusado de estar informado sobre os manifestantes através de documentos, e por último e talvez mais polêmico, o vazamento de filmagens nos prédios invadidos no dia 8 de janeiro. Em uma destas gravações vazadas mostram o ministro-chefe do GSI Gonçalves Dias dentro dos prédios, porém nas gravações mostram o ministro não fazendo nada para impedir os invasores e até mesmo servindo água para eles, o que indicaria omissão. Após o vazamento das gravações, Gonçalves Dias pediu sua demissão no GSI. O 8 de janeiro teve muitas consequências mesmo depois dos atos, com muitas pessoas sendo condenadas pela justiça por tentativa de golpe de Estado. Porém o 8 de janeiro divide opiniões. Muitas pessoas, inclusive a justiça, consideram o 8 de janeiro uma tentativa de golpe de Estado fracassado que nunca seria um sucesso obviamente, e que trouxe apenas prejuízos materiais e financeiros pela destruição dos prédios. Já outros estão mais neutros, que ainda consideram o 8 de janeiro uma tentativa de golpe de Estado mas questionam a omissão do governo. Já a maioria dos defensores dizem que é um absurdo classificar o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe de Estado, pois a manifestação seria pacífica porém infiltrados teriam invadido o Congresso, e que o governo estaria usando isso como desculpa para perseguir opositores. Independente de qual das opiniões vocês que estão assistindo defendem, é importante sempre lembrar que toda manifestação pacífica é bem-vinda, mas manifestações violentas como o 8 de janeiro não são toleráveis.